Olá pessoal, hoje vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina de Eletrônica Analógica do curso de Automação Industrial. Nessa aula nós vamos tratar três tipos de circuitos a transistor com polarização. O primeiro é o circuito com polarização por divisor de tensão, onde a gente vai fazer alguns cálculos e conhecer aí alguns conceitos. Os outros são circuitos com polarização por realimentação negativa, tanto do emissor quanto do coletor, onde nós vamos aí entender o funcionamento desses circuitos e também entender aí o conceito de realimentação. A gente viu na primeira aula que um circuito a transistor com polarização da base ele é utilizado como chave eletrônica na área da eletrônica digital. E um circuito a transistor com polarização do emissor ele é utilizado como fonte de corrente no projeto aí de circuitos amplificadores. O foco dessa aula é estudar o circuito mais importante aí, derivado desse circuito por polarização no emissor, que é o circuito aí por polarização por divisores de tensão. Muitas vezes, quando a gente tem um circuito com polarização do emissor, como esse que está mostrado na figura, a tensão na fonte de alimentação, essa tensão VBB, ela é muito alta para ser diretamente aplicada na base do transistor. Ou seja, se o transistor estiver diretamente aplicado a essa fonte VBB, ele pode ser danificado. Para resolver esse problema, a gente usa um divisor de tensão, que é esse circuito mostrado aí na direita. Esse divisor de tensão acoplado aí à base do transistor, o objetivo dele é reduzir a tensão na base sem precisar aí reprojetar essa fonte VBB. Então, como que funciona esse circuito? Basicamente da mesma forma do que o circuito polarizado do emissor. A única diferença agora é que a tensão na base do transistor não é mais a tensão da fonte VBB, desse circuito à esquerda. Ela é tensão no resistor R2, essa tensão V2. Então, a nossa tensão da base do transistor é a tensão V2 agora. A gente pode notar que esse circuito tem duas fontes de alimentação, estão marcadas aí em vermelho. São as fontes VBB e VCC. Mas como a gente pode controlar a tensão da base independente da fonte, graças a esse divisor de tensão, então geralmente os sistemas eletrônicos eles têm apenas uma fonte de alimentação ao invés de duas, como está mostrado aí. Dessa forma fica só uma fonte VCC, como agora foi alterado esse circuito. Então mantendo esse circuito aí com apenas uma fonte de tensão, como está mostrado na figura, a gente pode redesenhar esse circuito apenas alterando aí o posicionamento desse resistor R1. Então a gente vê que os dois circuitos são os mesmos, eu apenas redesenhei o resistor R1 de modo que ele ficasse mais fácil da gente enxergar. A gente pode ver também que os resistores R1 e RC eles estão ligados aí na mesma fonte. Os terminais superiores desses dois resistores de R1 e RC eles estão ligados em VCC. Então, como a tensão desses resistores é a mesma, a gente pode redesenhar esse circuito. E a gente conecta, então, um fio entre eles e liga a fonte de tensão nessa junção, que vai ficar dessa forma mostrada à direita. Então, é o mesmo circuito, né? Então, é importante a gente notar que esses circuitos são equivalentes. Então, eles representam os mesmos sistemas. Mas, geralmente, a gente vê mais essa forma de representação da direita, com esse fio ligado entre os dois resistores e apenas uma fonte de alimentação VCC. Bom, agora que a gente já viu como que esse circuito é representado, vamos para os cálculos então, como que os cálculos são feitos aí nesse circuito com polarização por divisor de tensão. Bom, como eu já falei, os cálculos com esse circuito eles são iguais aos cálculos com circuito com polarização no emissor. A única diferença é que para o circuito com polarização por divisor de tensão, a gente vai ter que calcular a tensão no resistor R2 antes de tudo. Essa tensão, que geralmente está chamada de V2, é a tensão da base do transistor. E para calcular essa tensão V2, a gente tem que fazer uma suposição. A suposição de que a corrente que entra na base do transistor ela é muito pequena, então ela pode ser desprezada. Então ela é tão pequena que não afeta a tensão no divisor de tensão. Com isso, pode ser considerado que a corrente que passa pelo resistor R1 também passa pelo resistor R2. Essa corrente I ela pode ser então obtida pela lei de Ohm, dada pela tensão aplicada aí nesse ramo aí, né, dividido pela resistência total, graças à suposição de que a corrente da base do transistor é desprezível. Então,
A corrente I, ela então vai ser a tensão da fonte VCC dividido pela associação dos dois resistores aí, R1 e R2 em série. Então vai ser VCC dividido por R1 mais R2. Bom, depois de determinar essa corrente aí, fica fácil a gente determinar qual que é a tensão em cima do resistor R2. É só a gente usar a lei de Ohm de novo. A gente vai ter que V2 é igual a R2 vezes a corrente que passa por R2, que é a corrente I que a gente determinou. Então, depois basta a gente lembrar que a tensão que está aplicada nesse resistor R2 é a tensão da base do transistor. Então, VB, que é a tensão da base, é igual a V2. Depois disso, é só a gente fazer os cálculos aí, como a gente fez na aula anterior. Para facilitar, então, eu vou trazer aqui o passo a passo do exemplo que está no material complementar. Mais uma vez, eu peço que vocês deem uma olhada lá para ficar mais tranquilo na hora de resolver as atividades, os exemplos e os exercícios que a gente vai ter ao longo da disciplina. Bom, o circuito é esse mostrado aí. Ele está mostrado naquela última forma de representação com uma fonte comum entre os resistores R1 e RC. Foi pedido para calcular a tensão na base, tensão no emissor, a corrente de coletor e a tensão coletor-emissor, que é essa tensão VCE. Bom, a primeira coisa a fazer então é calcular a corrente no divisor de tensão. Então, a gente faz a suposição de que a corrente na base é muito pequena, que pode ser desprezada, e a gente aplica a lei de Ohm no divisor. A gente vai ter que a corrente I é igual a VCC sobre R1 mais R2. O resultado dessa divisão aí vai dar 0,82 mA. Depois, que a gente determina aí a corrente no divisor de tensão, a gente calcula a tensão no resistor R2, como foi mostrado. Então, a tensão no resistor R2 é R2 vezes I, que vai dar 1,8 volt. Pronto, então a parte da aula de hoje basicamente já foi calculada. A gente já encontrou a tensão na base do transistor. Agora é só voltar aos conceitos aí que a gente viu na última aula e calcular o resto do que foi pedido aí no exercício. O que muda, a única coisa que muda é que na última aula, a tensão da base do transistor, VB, era a tensão da fonte, VBB. Nesse caso, como a gente tem um divisor de tensão, a tensão da base do resistor é a tensão do resistor R2. A tensão no emissor é a aplicação da lei de Kirchhoff na malha inferior. Então, a gente roda essa malha de baixo e vê que a tensão no emissor é igual a tensão na base menos a tensão VBE, que é a tensão base-emissor, desse diodo base-emissor, que a gente já definiu na última aula, que é 0,7. Então, a gente vai ter que a tensão no emissor é 1,1 volt, 1,8 menos 0,7. A corrente no emissor é também a lei de Ohm, é a tensão no emissor dividido pela resistência do emissor, desse RE. Então, ela vai dar 1,1 mA. Bom, depois disso a gente tem que lembrar que a corrente no emissor ela é igual à corrente, ela pode ser considerada igual à corrente do coletor. Então, com isso, a gente faz que a IC, que é a corrente do coletor, seja igual à corrente do emissor. Bom, com esse valor de corrente de coletor, fica fácil a gente calcular qual que é a tensão do coletor, do resistor de coletor. Simplesmente RC vezes IC. A tensão em cima desse resistor é R vezes I. Então, 3,6K vezes 1,1 mA. Isso vai dar 3,96 volts. Para finalizar, a gente vai obter a tensão no diodo coletor-emissor. A gente vai fazer a lei de Kirchhoff na malha da direita. E a gente vai ter que a tensão no diodo coletor-emissor ela é igual a VCC, que é a tensão na fonte, menos a tensão no resistor do coletor, menos a tensão no emissor. Isso vai dar 4,94. Vocês não precisam preocupar que essas fórmulas estão todas no material complementar. Esse material complementar está disponível na plataforma. Lá o exemplo está bem mais detalhado, então vocês podem ficar tranquilos aí para resolver as atividades. É só entender como saem as fórmulas aí, da onde saem e aplicar nos exercícios aí que vão ser similares. Então, a gente vai agora para a segunda parte da aula, onde a gente vai falar de circuitos polarizados com realimentação negativa. O objetivo da realimentação negativa é tentar controlar a saída do sistema depois de uma variação que esse sistema tem na entrada. Para falar de realimentação negativa, a gente vai usar um circuito diferente desse que a gente viu, que é o circuito que a gente viu na última aula, que é o circuito polarizado na base.
Lembrando que a característica de um circuito polarizado na base é que ele tem um resistor entre a base do transistor e a fonte de tensão, que é esse RB. O circuito tem a mesma fonte de tensão ligada na base e no coletor. Então ele pode ser representado daquela forma que a gente viu anteriormente. Com apenas uma fonte, né, que é a fonte VCC de 15 volts, ligada no resistor da base e no resistor do coletor. Para poder estabilizar o ponto Q de operação desse transistor, a gente insere uma resistência no emissor, nesse circuito com polarização da base, ficando aí um circuito polarizado por realimentação de emissor. Essa resistência no emissor ela faz papel de realimentação negativa do circuito, que nesse caso é chamada de realimentação do emissor. Como que funciona essa realimentação? Vamos supor que esse circuito esteja operando no ponto quiescente dele. Aí de repente tem um aumento na temperatura. Então teve um aumento na temperatura. A gente sabe que um aumento na temperatura ele provoca um aumento no ganho de corrente contínua do transistor. Então teve um aumento de temperatura, teve um aumento no ganho de corrente contínua. Esse aumento nesse beta-CC vai fazer com que a corrente do coletor também aumente. Por quê? Porque a corrente do coletor é beta vezes a corrente da base. Então, se o beta aumentou, a corrente no coletor também aumenta. Consequentemente, a corrente no emissor também aumenta, que a gente pode considerar que IC e IE são as mesmas, são iguais. Então, se uma aumentou, a outra também aumenta. Então, aumentando essa corrente no emissor, a tensão no emissor também vai aumentar. Por quê? Por causa da lei de Ohm. Então, por quê? A tensão é a resistência do emissor, do resistor de emissor, vezes a corrente, né? Então, a tensão é a resistência vezes a corrente. E se a corrente aumenta, a tensão também vai aumentar. Esse aumento na tensão aí do emissor vai fazer com que a tensão do resistor da base diminua. Isso pode ser mostrado aí pela lei de Kirchhoff da tensão na malha aí da base e emissor. E essa diminuição na tensão do resistor da base provoca uma diminuição na corrente da base, graças também à lei de Ohm. Então, finalmente, essa diminuição na corrente da base vai provocar uma diminuição na corrente de coletor, pela equação aí que IC é igual a beta vezes IB. Então, como a corrente de coletor acabou diminuindo, o sistema voltou para o ponto de operação inicial. Então, resumindo, a corrente coletor ela sofreu uma variação no sentido oposto ao aumento provocado pelo aumento do ganho de corrente inicial. Então, essa variação no sentido oposto à mudança inicial da operação do sistema é chamada de realimentação negativa. Então, essa realimentação negativa ela reduz a corrente coletor no sentido oposto ao aumento inicial que foi provocado aí pela mudança de temperatura. Outra tentativa de estabilizar o ponto Q, uma realimentação negativa, foi com a realimentação do coletor agora, que é essa realimentação mostrada nessa imagem. Vocês podem perceber que a fonte de tensão ela não está mais conectada diretamente no resistor da base. Esse resistor da base está conectado no resistor de coletor e no coletor do transistor. O processo imaginado, então, para estabilizar esse ponto de operação foi o seguinte. Bom, o sistema está funcionando normal no seu ponto Q, até que um aumento de temperatura vai também aumenta também o ganho beta-CC. Novamente, esse aumento do ganho beta vai fazer com que a corrente de coletor aumente de novo. Esse aumento nessa corrente de coletor ele vai aumentar a tensão no resistor do coletor, pela lei de Ohm. Pela lei de Kirchhoff da tensão, esse aumento da tensão no resistor de coletor vai diminuir a queda de tensão no resistor da base. Essa diminuição de tensão vai provocar então uma diminuição de corrente na base. Como a gente já viu, essa diminuição de corrente na base provoca aí uma diminuição na corrente de coletor, que tinha aumentado antes por causa da variação de temperatura e aumento no ganho de corrente contínua. Então, para finalizar aí, no material complementar eu mostro como dimensionar os resistores para esse circuito, que basicamente aí é a aplicação das fórmulas que estão deduzidas lá. Peço mais uma vez que vocês deem uma olhada nessa dedução para facilitar na resolução dos exercícios da atividade da semana. Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, então, a gente vai começar a ver os transistores aí funcionando como amplificadores de tensão. E eu espero aí vocês lá. Muito obrigado. Até mais.